Os jogadores de futebol não estão acima da lei. A prova disso é que alguns jogadores famosos já foram presos. E é exatamente disso que vamos falar hoje. Já deixe seu like e veja os maiores jogadores que já foram presos por motivos inacreditáveis. Ronaldinho. Vamos com um caso bem famoso que aconteceu recentemente. Ronaldinho e seu irmão Assis foram para o Paraguai, a convite da empresária local, Dalia Lopes, para fazer uns eventos promocionais, incluindo o lançamento do livro do ex-jogador. Mas quando chegaram lá, apresentaram passaportes e cédulas de identidade paraguaios falsificadas. A polícia descobriu e os dois irmãos foram pegos de surpresa num hotel. Num primeiro momento, o Ministério Público do Paraguai achou que Ronaldinho e Assis foram enganados e colaboraram com a investigação, admitindo que fizeram besteira ao usar esses documentos falsos. Por isso, não iam enfrentar um processo criminal, só tinham que fazer um serviço comunitário. Só que o juiz Mirko Valinotti não quis nem saber e mandou os brasileiros para trás das grades para garantir que não iam dar no pé. Ronaldinho e Assis foram presos num presídio de alta segurança. Só que para o Ronaldinho, isso não foi bem uma prisão, já que o jogador fez a alegria da galera, dando autógrafos para os outros presos e até jogando um campeonato de futebol na prisão. Depois de 32 dias atrás das grades, os irmãos conseguiram sair para cumprir prisão domiciliar num hotel chique em Assunção. Para isso, tiveram que pagar uma fiança de 1,6 milhão de dólares. Ficaram hospedados no hotel por mais uns 139 dias, até fecharem um acordo com a Justiça do Paraguai para voltar para o Brasil. Mas ele não foi o único jogador famoso que foi preso. Robinho. Robinho já jogou em grandes clubes como Santos, Real Madrid, Manchester City e Milan. Mas sua carreira foi manchada por uma acusação grave, a de participar de um crime coletivo contra uma jovem em 2013, quando jogava pelo Milan. O crime teria ocorrido em uma boate de Milão, onde Robinho e seus amigos teriam abusado da vítima, que estava alcoolizada e inconsciente. A justiça italiana iniciou as investigações em 2014 e em 2017 eles foram condenados em primeira instância a 9 anos de prisão cada um. Em 2019, a condenação foi confirmada em segunda instância e em janeiro de 2021, a Corte de Cassação da Itália manteve a sentença definitiva. Só que Robinho ainda não foi preso, tudo por causa de uma lei brasileira. A Constituição Federal proíbe a extradição de brasileiros natos para outros países. Isso significa que ele só pode ser julgado e preso no Brasil, mas para isso acontecer, é preciso que o Superior Tribunal de Justiça valide a sentença italiana e autorize a transferência da pena para o Brasil. O processo está em andamento e, por mais incrível que pareça, os advogados do Robinho ainda terão a oportunidade de defender seu cliente, mas esperamos que a justiça seja feita em breve. Outro jogador bem famoso que foi condenado, mas que não conseguiu fugir da prisão, foi o Daniel Alves. Se liga nas notícias desse último caso polêmico. Daniel Alves. Tudo começou em dezembro de 2022, quando o cara voltava para o Brasil, depois de jogar a Copa América. Ele foi pego no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pela Polícia Federal, que estava seguindo o mandato de prisão internacional, que veio da Espanha. Dani Alves foi acusado de abuso e agressão sexual contra uma garota de 23 anos, numa balada chique em Barcelona. Ela falou que o Dani forçou ela a fazer uma coisa que é melhor não ser mencionada aqui, depois de dar uma surra nela. O Dani jurou que isso não aconteceu e ficou mudando a história. Primeiro, ele falou que nem conhecia a mina. Aí depois, disse que foi tudo consensual. E para fechar, falou que a mina que partiu para cima dele no banheiro. Mas a juíza de Barcelona não comprou essa história e mandou ele pro Chilindró, sem direito à fiança. O Dani Alves está enjaulado em Barcelona, dividindo cela com outro brasileiro. Mas não é só o jogador brasileiro que acabou sendo preso. Você sabia que Benzema já esteve atrás das grades? Benzema. Tudo começou em 2015, quando uns caras ameaçaram Benzema com uma fita de vídeo íntimo de um camarada chamado Mathieu Valbuena, que também jogava na seleção francesa. Esses malandros queriam que o Benzema convencesse o Valbuena a desembolsar uma grana para evitar que o vídeo fosse parar na internet. O Benzema topou participar desse esquema e foi até o quarto do Valbuena, na concentração da seleção, onde tentou convencer o cara a fechar esse acordo. Só que o Valbuena não caiu nessa armadilha e percebeu que estava sendo enrolado. Ele denunciou o caso à polícia e o Benzema acabou sendo acusado de ter participado da tentativa de extorsão. Os dois foram chutados da seleção francesa em 2015 e perderam a chance de jogar na Eurocopa de 2016, que rolou na França e foi vencida por Portugal. O Benzema só voltou a jogar pela seleção em 2021 na Eurocopa.
O julgamento rolou em novembro de 2021, no Tribunal de Versalhes. O Benzema pegou 1 ano de prisão, mas com condicional, ou seja, só ia para trás das grades se aprontasse de novo, num prazo determinado pela justiça. Mas se achou isso pesado, se liga no que aconteceu com o lateral Mendy, ex-jogador do City. Mendy. Benjamin Mendy é um lateral esquerdo que jogava pelo Manchester City e pela seleção francesa. Ele foi campeão mundial em 2018 na Rússia e se transferiu para o City em 2017 por uma quantia astronômica na época, cerca de 332 milhões de reais. Isso tornou o defensor mais caro da história até então. Porém, em agosto de 2021, sua carreira brilhante deu uma guinada sombria. Ele foi preso no Reino Unido, sob acusações de abuso e agressão, envolvendo 5 casos, que teriam ocorrido entre outubro de 2020 e agosto de 2021. Uma delas era menor de idade na época. O Manchester City suspendeu Mendy durante a investigação e não renovou seu contrato, que expirava em junho de 2022. Mendy negou veementemente as acusações, afirmando não ser um perigo para as mulheres. Ele passou mais de 4 meses em prisão preventiva e foi libertado em janeiro de 2022. Hoje ele joga no Lorient da França. Por mais incrível que pareça, esse caso em que o jogador foi acusado de 7 casos de abuso não foi o que mais chocou o mundo do futebol. Se prepara para conhecer o caso mais sombrio de um jogador que foi preso. Goleiro Bruno. Bruno Fernandes das Dores de Souza começou no futebol aos 8 anos, na escolinha do Atlético Mineiro. Aos 14, ingressou no São Paulo, onde se destacou nas categorias de base e em 2016 chegou ao time profissional, conquistando o Campeonato Brasileiro. Em 2007, foi contratado pelo Flamengo, tornando-se ídolo da torcida e capitão da equipe, vencendo títulos como o Campeonato Carioca em 2007, 2008 e 2009, a Copa do Brasil em 2006 e o Campeonato Brasileiro em 2009. Em 2010, foi convocado para a seleção brasileira. O cara já era o 3º goleiro da seleção e tinha uma carreira muito promissora pela frente. O cara já tinha feito até gols de falta e estava se inspirando no Rogério Ceni para se tornar o próximo goleiro goleador. Mas algo terrível aconteceu. A vida de Bruno mudou drasticamente em junho de 2010, quando se envolveu no polêmico desaparecimento de Elisa Samúdio. Elisa, ex-namorada de Bruno, deu à luz Bruninho após uma gravidez controversa. Bruno negou a paternidade e ameaçou Elisa diversas vezes. Em junho de 2010, amigos de Bruno pegaram Elisa e fizeram coisas tão terríveis que é melhor não mencionar nesse vídeo. No fim, eles esconderam o corpo dela numa chácara em Minas Gerais. O caso veio à tona quando a polícia encontrou Bruninho sob os cuidados da ex-mulher de Bruno, Daiane Rodrigues. Bruno teve prisão preventiva em julho de 2010 e foi condenado a 20 anos. Hoje, muitos anos depois disso, Bruno busca reconstruir sua vida após cumprir parte da pena, casando-se e reconhecendo a paternidade de Bruninho, embora não pague pensão, o que inclusive fez ele ser preso de novo. Ele também tenta retomar sua carreira no futebol, atuando em clubes de menor expressão. Mas se ninguém esperava que alguém como Bruno pudesse fazer algo assim, tinha um jogador do United, que todo mundo imaginava que seria preso um dia. Cantona. Cantona, que brilhou nos Red Devils nos anos 90, ficou famoso não apenas pelos gols e dribles, mas também pelas confusões dentro e fora de campo. Uma das mais marcantes ocorreu em janeiro de 1995, quando ele agrediu um torcedor do Crystal Palace, que o insultou após ser expulso de uma partida. Ele foi punido com uma suspensão de 9 meses e multa de quase $40 mil pela Federação Inglesa, além de 2 semanas de prisão, convertidas em 120 horas de serviço comunitário. Durante esse período, seu amigo e segurança pessoal, Ned Kelly, levou um lanche do McDonald's para ele na prisão e eles comeram juntos, enquanto conversavam sobre futebol e outros assuntos. Cantona estava tranquilo e bem-humorado, apesar da situação difícil, e era querido pelos funcionários da prisão, que pediam autógrafos e fotos. Cantona encerrou sua carreira em 97, aos 30 anos, para se dedicar a outros projetos, tornando-se ator, diretor de futebol, treinador de futebol de areia e ativista social. Ele é considerado um dos maiores jogadores da história do Manchester United e do futebol francês. Falando em momentos horríveis no futebol, o vídeo que está aparecendo na sua tela mostra jogadores que quase faleceram em campo. Clica aí para assistir, a gente se encontra lá.